Olá pessoal, aqui é o Wagner aí com mais uma videoaula sobre números complexos, tá? Então vamos aí a mais exemplos aí e soluções. Então olha só, dada aí que z é igual a 2 menos 2i, calcular z elevado à segunda, z elevado à oitava e z elevado à nona, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, calculando aí z à segunda, temos que z é 2 menos 2i elevado à segunda, né? Você pode estar aqui usando a propriedade distributiva, né? Repetindo a base aqui duas vezes, vai ficar 2 menos 2i vezes 2 menos 2i, você distribui e chega na resposta, tá ok? Eu vou usar aí a ideia dos produtos notáveis, tá ok? Então tenho aqui que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá ok? Então, o quadrado do primeiro, 2 a segunda é 4, menos duas vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é 2i, mais o quadrado do segundo, 2i ao quadrado, 2i vezes 2i dá 4i ao quadrado, tá ok? Então aqui, ó, resolvendo essa parte do meio, o termo do meio, a gente tem aí, ó, repetir o primeiro termo, resolvendo o termo do meio, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2i, 8i. E aqui temos que a quadrada é menos 1 vezes 4 dá menos 4, tá ok? Agora observe que 4 menos 4 dá 0, então fica apenas com 8i negativo, tá ok? Então z a segunda dá menos 8i. Vamos à letra B, z a oitava, observe. Z a oitava é a mesma coisa que z a segunda elevado à quarta, então na verdade eu vou usar o meu cálculo anterior, tá ok? Então, por exemplo, na questão o professor poderia colocar dado que z vale isso, calcule z a oitava. Então você tem que ser esperto. Então o primeiro passo é calcular z a segunda, né? Por sorte ele já pediu aqui z a segunda. Então quando eu fui calcular z a oitava, eu percebi que seria, né, bastante proveitoso usar z a segunda, né? Já que não tem aqui a parte real, tá ok? Mas se ele não fala, se ele botasse apenas calcula z a oitava, então poderia ficar mais difícil você perceber que você teria que calcular z a segunda primeiro, tá? Então seja esperto. Então calculo z a segunda primeiro. Então z a segunda aí, ó, é menos 8i, né? Colocando aqui, substituindo, então vai ficar menos 8i elevado à quarta, tá? Observe aqui que eu só usei a propriedade de potenciação, né? Onde o produto aqui, os expoentes, ó, 2 vezes 4 dá 8, tá ok? Então aí, ó, ficou menos 8i elevado à quarta, que dá quanto? Dá menos 8 elevado à quarta e i elevado à quarta, tá ok? I elevado à quarta é 1. A gente já sabe disso quando a gente trabalhou aí as potências de i. Menos 8 elevado à quarta é o que? Você calcula isso aí, né? 8 vezes 8 vezes 8. Como o expoente é par e a base é negativa, você sabe que o resultado aí vai ser positivo. Então você faz aí 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, né? Aparecendo o fator 8 4 vezes, vai ficar 64 vezes 64, que vai dar 4.096, tá? Então a letra B, z elevado a 8, dá 4.096. Vamos à letra C. Z elevado a 9, né? O Z aparecendo aí 9 vezes, mas aí você usa os casos anteriores, né? Observe que Z a 9 é a mesma coisa que Z elevado a 8 vezes Z, né? Basta usar aquela propriedade, né, de multiplicação de potência mesma base, você repete a base e são os expoentes. 8 com 1 daqui dá 9, tá? Ou seja, o Z aqui aparece 9 vezes, né? Aparece 8 vezes aqui, com 1 daqui, né? Uma vez aqui, então dá ao todo 9 vezes. Só que a gente já achou z elevado a 8, né? Que dá 4.096 vezes z, que foi dado, que é 2 menos 2i. Então só fiz a substituição. Distribuindo aqui, ó, 4.096 vezes 2 e depois 4.096 vezes menos 2i. Fazendo essa continha, né? 4.096 vezes 2 dá 8.192, tá? E vezes menos 2i dá menos 8.192i, tá ok? Então a gente já achou a A, B, a C. Tá? Aí você pode estar usando o site Wolfram Alpha, né? Por exemplo, vamos lá, pegar aqui o site Wolfram Alpha. Então eu tenho aqui, ó, 2 menos 2i elevado, né? Então, acento 5 flex, fala, sei lá, a nona, por exemplo, é igual a quanto? Igual, dá um enter aí, ó. Ele tem que chegar à mesma resposta que a gente. Vamos ver, ó, então tá aqui, ó, tá vendo? 8.092 menos 8.092i, tá? Fantástico esse site, fantástico mesmo, fabuloso. Então mais uma, dado aí esse sistema, né, onde as variáveis são Z1 e Z2, acha aí essas variáveis, tá? Acha Z1 e Z2, esses dois complexos, tá ok? Então vamos lá. Então se trata apenas de uma questão, né, de solução do sistema de equações, né? Você já mexeu com isso lá na sexta série, então você tem vários métodos para resolver esse sistema. O método que eu vou usar vai ser o método da adição, tá?
Então vou mexer em uma das equações de forma que quando eu adicione elas, consiga aí matar uma das variáveis, tá? Cancelar uma das variáveis. Então, por exemplo, pegando aqui a minha primeira equação, como aqui embaixo eu tenho menos 2z2, tá? Então se em cima eu tivesse aqui mais 2z2, eu sei que quando eu juntar 2z2 com menos 2z2, tá? Como são números opostos, vai dar zero. Então essa é a minha ideia, fazer aparecer números opostos, tá? Porque eu sei que a adição deles vai dar zero, eu posso ir com isso, né? Reduzir a equação que tinha duas variáveis para uma equação que só tem uma variável. Essa é a ideia. Então para isso, ó, basta multiplicar a primeira equação por menos 2. Tá? Então isso é, como aqui é negativo, por fazer aparecer o sinal positivo, eu tenho que multiplicar por menos, né? Porque menos vezes menos é mais. Só que eu tenho que fazer aparecer um 2 positivo. Então eu vou multiplicar por quanto? Por menos 2, tá ok? Então multiplicando toda essa equação aqui por menos 2, né? De propósito, para fazer aparecer aqui o mais 2, para poder ser cancelado com o da segunda equação, tá ok? Então vamos lá. Então multiplicando por menos 2, eu tenho o quê? Menos 2 vezes 3, ó, menos 6. Menos 2 vezes menos 1, ó, mais 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 2 vezes i, vezes menos 2i, né? Dá mais 2i. Então, em vez de olhar para essa primeira equação, vou olhar para a equação equivalente a ela, que é essa daqui, né? Vou olhar para essa, porque essa eu vou ganhar pelo fato de ter aqui mais 2z2, tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá, substituindo, né? Em vez de olhar a minha primeira como sendo isso aqui, vou olhar ela como sendo essa equação aqui equivalente. Então, agora eu posso estar adicionando as equações aí membro a membro. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Esse aqui mais esse, né? São números opostos, então vai cancelar, vai dar 0, não preciso colocar. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E 2i mais 3i dá 5i. Então logo eu fiquei com menos e1 é igual a menos 1 mais 5i. Multiplicando aqui por menos 1, né? Para trocar esse sinal. Multiplicar por menos 1 é apenas trocar sinal, né? Como aqui tem um menos, eu não quero menos e1, eu quero z1 positivo. Então eu tenho que tirar esse sinal de menos, ou seja, trocar, multiplicar por menos 1, tá? Então, multiplicando aí ambos os membros por menos 1, aqui tem a menos 1, vai ficar o quê? Mais 1, e aqui tem mais 5i, vai ficar o quê? Menos 5i. Então, o primeiro complexo aí é 1 menos 5i. Vamos para o segundo. Então, para isso, você vai pegar esse z1 e substituir aqui em qualquer uma das equações, tá? Nessa ou até nessa daqui. Então, vou substituir aí na primeira equação. Na primeira equação, a gente tem o quê? 3 vezes z1 menos z2 é igual a 1 menos i. Então, colocando aqui o z1, que é 1 menos 5i aqui no lugar dele, né? Vou tirar esse z1 e colocar 1 menos 5i, apenas substituir. Fazendo a substituição, a gente chega em quê? Vamos lá? Então, eu tenho 3 vezes 1 menos 5i, né? Repetir aqui, ó, menos z2 é igual a 1 menos 5i. Só fiz substituir e repetir aí todo o resto da minha equação. Agora, distribuindo aqui, né, o primeiro membro, né? Distribuindo aqui, ó, 3 vezes i, 3 vezes menos 5i, a gente chega em quê? 3 vezes 1 é 3, ó. 3 vezes menos 5i dá menos 15i. Menos e2 é igual a 1 menos i, né? Ajeitando isso aí, a gente tem o quê? Deixei o menos e2 no primeiro membro e peguei todo o resto e coloquei no segundo membro, né? Lembrando que toda vez que a gente muda uma coisa de membro, a gente muda o sinal, tá ok? Então aqui 1 menos i continua no segundo membro, deixei do jeito que está. O 3 aqui está positivo, joguei para lá, ficou negativo. E menos 15 aqui também, joguei para o outro lado, troquei o sinal, tá ok? Então aqui a gente vamos reduzir aí os termos semelhantes. Então a gente tem o que? Menos z2, né? Igual ao que? 1 menos 3 dá menos 2. Aqui reduzindo a parte real. E aqui reduzindo a parte imaginária, né? Menos i com mais 15, ou seja, menos 1 mais 15 dá mais 14. Então menos z2 é menos 2 mais 14i. Multiplicando aí ambos os membros por menos 1, para trocar o sinal aqui de z2. Temos aí que z2 é igual a 2 menos 14i, né? Só trocar o sinal, tá menos. Ficou mais e aqui tá mais, ficou menos. Então, z1, o primeiro complexo é 1 menos 5i e o segundo complexo aí é 2 menos 14i, tá ok? Então, observe que eu posso estar resolvendo esse sistema linear facilmente, né? Usando aí o site Wolfram Alpha, né? Onde z1 e z2, né, são variáveis do tipo daquele sistema que você resolvia, x e y, tá ok? Só muda o nome. Então, por exemplo, digita aqui as suas equações. Então 3, em vez de, para não colocar o índice, né, o subíndice 1 e 2, vou colocar outra letra. Então vai ficar aqui para mim, o z1 vai ser como se fosse o x e o z2 como se fosse o y. Então vai ficar 3x menos y igual a 1 menos i. E aqui 5x menos 2y é igual a 1 mais 3i, tá ok? Então vamos lá, então ficou 3x menos y, né? 3x menos y é igual a
3x menos y é igual a 1 menos i, tá? E o outro, então, coloca uma vírgula para digitar a outra equação, né? O espaço, a outra equação é 5x menos, né? 5x menos 2y, tá? O Z2 está fazendo o papel do y, que é igual a 1 mais 3i, tá? Porque aqui não dá para digitar o subíndice. Então, aí dando Enter, né? Vamos rezar aí, e ele vai chegar na mesma resposta que a gente. Então, dá um Enter, ele vai mostrar no input. Então, aqui, resolver isso aqui. Então, tá aqui a solução, tá? Ó, 1 menos 5i e 2 menos 14i, tá ok? Fantástico, esse site resolve tudo. Então, você tem aí acesso aí à internet pelo celular, entra nesse site pelo celular e detona, resolve tudo, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma, tem mais uma. Mais uma questão, diz aí, ó, determina o valor de x, né, onde x é real, para que o número complexo seja, na letra A, imaginário puro, na B, seja um número real, na C, seja um número real e que seja igual a zero, na D, seja um número imaginário puro e na E aí seja um número real. Então vamos lá, vamos à solução. Então o que é que a gente tem que entender? A gente sabe que o complexo, né, a forma algébrica dele aí é A mais BI. Então a gente tem o seguinte, ó, se o B for diferente de zero, então esse número aqui, ó, é o próprio número aqui que é imaginário, tá ok? Se B é diferente de zero, então ele é o número imaginário. Se B é igual a zero, então 0 vezes qualquer coisa é zero, então vai ficar apenas o A. Se B é igual a zero, você coloca aqui o zero no lugar do B, então vai ficar apenas Z igual a A, ou seja, vai ficar apenas a parte real, tá? Se o A for zero, então você a princípio tem aí Z igual a BI, tá ok? E tendo o A diferente de zero, você tem o quê? Que ele é imaginário puro, ou seja, é apenas imaginário, né? Não tem a parte real, então ele é apenas imaginário. Observe que B tem que ser diferente de zero, né? Porque se não fosse, B poderia ser zero, e aí ficaria com Z igual a zero, né? Ficaria um número real igual a zero, tá ok? Não seria imaginário, né? Ele perderia a parte imaginária, ok? Então, se o A é igual a zero e B diferente de zero, ele é apenas imaginário, ou seja, imaginário puro. Então, essa é a ideia que a gente vai usar para resolver essa questão. Então, vamos lá. Então, na verdade, né, a primeira condição, né, é a própria definição, né, é trivial, então a gente vai usar apenas essas duas condições aqui, tá? Já que as questões pedem para ele ser real ou imaginário puro. Então, vamos lá. Então, para ele ser real, né, você tem que ter o quê? A parte imaginária igual a zero. E para ele ser imaginário puro, você tem que ter o quê? A parte real igual a zero, ou seja, não tem que existir parte real. E tem que existir a parte imaginária, né? Dizer que não tem que existir a parte real é dizer que ela vale zero. Dizer que tem que existir a parte imaginária é dizer que ela é diferente de zero. Simples assim. E você chega em Z igual a BI, tá ok? Então vamos lá. Letra A, ele deu essa expressão, ele quer que seja imaginário puro. Ou seja, se é imaginário puro, tem que existir a parte imaginária, mas não tem que existir a parte real. Ou seja, a parte real tem que ser nula, né? Então, fazendo aí a condição da parte real, que é essa parte aqui, ser nula. A parte imaginária é a parte que acompanha o i, né? Então, essa parte aqui, ó, é a parte imaginária, tem que ser nula. Ou seja, como a parte real aí é x2 menos x, né? Ela tem que ser nula. Então, você caiu numa equação aí do segundo grau, né? Por sorte, é uma equação incompleta, né? Então, aqui você tem x ao quadrado, que é x vezes x, menos x igual a zero, tá ok? Então, resolver isso aqui é muito fácil, já que você tem aqui... é um termo que aparece x e aqui também, então basta você fatorar, né? Ou seja, colocar o x em evidência. Fatorando, a gente tem o quê? Que x ao quadrado menos x é equivalente a x vezes x menos 1. Observe que se você distribuir, né, você cai aqui, ó, x vezes x, x2 e x vezes menos 1 menos x, tá ok? Então você tem aqui no primeiro membro que o produto entre duas coisas é zero. Se o produto entre duas coisas é zero, então ou um é zero ou a outra é zero, ou seja... Você tem aí que ou essa é zero ou x menos 1 é igual a zero, tá? Então você tem ou x é zero ou x menos 1 é zero, mas quando é que x menos 1 é zero? X menos 1 é zero quando x for 1, né? Observe, 1 menos 1 dá zero, tá? Ou seja, jogando menos 1 para o outro lado, ele fica positivo, né? Então a solução da letra A é x igual a zero ou x igual a 1, tá? Então vamos para a letra B. Ele cai na letra B que o número seja real. Então, para ele ser real, você tem o quê? Que a parte imaginária tem que ser nula, né? Ou seja, ela não tem que existir. Tá? Então, como a parte imaginária aqui é a parte que acompanha o i, né? Ou seja, x2 menos 4, ela tem que ser nula. Então, você ficou aí de novo com a equação do segundo grau, por sorte incompleta, tá?
Então, jogando menos 4 para o outro lado, a gente tem o quê? Que x2 é igual a 4, né? Basta trocar o sinal. x2 igual a 4, então você aplica aí a operação inversa. Então, você tem uma potenciação, aplicando aí a operação inversa, você vai ter uma radiciação, ou seja, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então, na letra B, a solução seria 2 ou menos 2, né? Menos 2 e 2 aí é a solução da letra B, tá? 2 menos 2. Então, a letra C, ele quer que seja um número real e que esse número real seja 0. Então, é trivial, né? A única forma disso aqui dar 0 é sendo x igual a 0, né? Porque fica 0 vezes y que é 0, e x aqui igual a 0, então vai ficar 0 mais 0 que é 0, tá? Então, aí a gente tem x igual a 0, trivial. Letra D, imaginário puro, né? Para ser imaginário puro, então tem que existir a parte imaginária e não pode existir a parte real. Então, aqui eu tenho a parte real, ela não deve existir, ou seja, ela tem que ser 0, e essa parte imaginária tem que existir, ou seja, isso aqui tem que ser diferente de 0. Tá? Então, resolvendo isso aí, então o que? x2 menos 4x mais 3 igual a 0, né? Uma equação aí completa. Você pode estar usando aí a fórmula de Bhaskara e achando aí o x' e x de Arlinha. Tá? Fica como exercício. Beleza? Tentei resolver aí usando a fórmula de Bhaskara. Eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, tentei resolver mentalmente, foi fácil. Porque dada uma equação dessa forma, eu sei que a soma das raízes é o oposto do cara que está com x, né? Como aqui é menos 4, então o oposto de menos 4 é 4. Então, observe, a soma tem que dar 4. 1 mais 3 dá 4. E o produto é esse termo aqui independente, ó. 1 vezes 3 dá 3, tá? Então, eu resolvi mentalmente. Pensei em dois números que, multiplicando um pelo outro, dá 3. E que, somando um com o outro, dá o oposto disso aqui, ou seja, dá 4, tá? Você usa a fórmula de Bhaskara e você vai achar aí x' igual a 1, x de Arlinha igual a 3, beleza? Então, fica como exercício. E a gente tem a segunda condição, que é a parte imaginária aí ser diferente de 0, ou seja, x menos 2 tem que ser diferente de 0. Jogo menos 2 para o outro lado, então a gente tem que x tem que ser diferente de 2, tá? Então, logo a solução seria aí x igual a 1 e x igual a 3, beleza? Agora vamos supor aqui nessa questão interessante. A gente poderia colocar, o professor poderia tentar pegar o aluno, né? Por exemplo, vamos supor que aqui em vez de x menos 2, tivesse x menos 3. Então, qual seria a resposta se aqui tivesse x menos 3? Seria apenas um 1. Né? Porque, observe, tem que satisfazer as duas condições, tá? A parte real não deve existir e tem que existir, tá? A parte imaginária, ou seja, tem que ser diferente de 0. Então, se aqui fosse x menos 3, essa condição aqui não serve pra gente, tá ok? Porque aqui você teria x menos 3 diferente de 0 e aqui você teria x diferente de 3, tá? X não poderia ser 3, teria que ser diferente de 3. Com o x teria que ser diferente de 3, então apenas o 1 seria a resposta. Então, cuidado, tá? Casca de banana. Nesse caso aqui, tranquilo, né? Como o x tem que ser diferente de 2, e a gente achou aqui 1 e 3, e esses números são diferentes de 2, então é a solução, tá? Então, a solução é 1 e 3. Mais uma, né? A letra E aí ele quer que seja real. Primeiro, vamos distribuir isso aqui, tá? Então, distribuindo, né? Pegar aqui, fazendo aí a distribuição, a gente tem o quê? Basta usar a propriedade distributiva, né? Então, peguei 1, multipliquei por todo mundo, depois peguei aqui o segundo termo, né? Que é menos x e multipliquei por todo mundo. Então, fazendo essa continha, 1 vezes isso aqui, vezes todo mundo, né? 1 vezes qualquer coisa. A gente já sabe que um elemento neutro, então dá x mais y. E menos x mais y vezes isso aqui, ó, distribui de novo. Menos xi vezes x, tá aqui, ó, x de 8 vezes y, né? E menos xi vezes y, dá menos x i ao quadrado, tá? E aqui você usa o fato de que i ao quadrado é menos 1, faz substituição. Então vai ficar menos x vezes menos 1. Então vai ficar o quê? Repetir aqui, ó, x mais y, depois repetir toda essa parte, né? Fiz apenas substituição aqui por menos 1. Então, menos 1 vezes menos x, né? Você sabe que menos vezes menos é mais, então você fica com mais x, tá ok? Então, fiz apenas a solução do último termo aqui, tá ok? Então, ó, a gente tem o quê? Reduzindo aqui os termos semelhantes, né? X mais x dá 2x. Repetir aqui o y, né? E repetir também o último termo, né? Menos x2 vezes y. Então, aqui você tem aqui a parte real e a parte aqui imaginária, que é a parte que tem y. Apareceu i aqui e aqui, então posso aí estar fatorando, tá? Colocando i em evidência. Colocando i em evidência, né? Ficamos aí com i vezes 1 menos x2, né? Observe que se você usar a propriedade distributiva, né? Distribuir aqui, ó, você vem para cá, tá? Ó, i vezes 1 dá i, e aqui i vezes
menos x2, que é menos x2 vezes y, tá? Então você tem aqui a parte real e a parte imaginária. Ele quer que seja o que? Real. Para ser real, você tem o que? Que a parte imaginária não deve existir. Ou seja, essa é a parte imaginária, ela não deve existir, né? Que significa que ela tem que ser zero, tá? Então, resolvendo isso aí, ó, 1 menos x2, que é a parte imaginária, não deve existir. Você tem que ser zero, tem que ser nula. Logo, colocando aqui o menos x2 do outro lado, né? Troquei o sinal. Então, 1 tem que ser igual a x2. Se 1 tem que ser igual a x2, isso é a mesma coisa que x2 tem que ser igual a 1, tá ok? Se x ao quadrado é igual a 1, então logo x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é o que? 1, tá? Então logo x é igual a mais ou menos 1. Então a letra A, a solução é 0 e 1. A letra B, a solução é menos 2 e 2. A letra C, a solução é 0. A letra D, a solução é 1 e 3, tá? Cuidado aí na letra D. A letra E, a solução seria o que? 1 e menos 1, né? Ou menos 1 e 1, tá? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Visita aí a minha página. Quem curte o conhecimento, compartilha, tá? Tá aqui o meu canal. Wolfman Alpha, um site fantástico. É aqui o meu canal. Você clicando aí em procurar vídeo, vai aparecer aí todos os meus vídeos, tá? Clica aqui em se inscrever e qualquer vídeo, se você gostou, clique em gostar, tá? Só é clicar em gostar aí. Sucesso, pessoal. É isso aí.